Olá, bem-vindos de volta à Patologia Especial Veterinária. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos falando sobre o sistema hematopoético. Entenderemos as células que compõem aí o nosso organismo e as suas possíveis patologias. Quando eu digo células, estamos falando aí da corrente sanguínea. Vamos falar aí da medula óssea e de células sanguíneas. Então falaremos de hemácias e células de defesa. Nós sabemos aí que existe a hematopoiese. O que é a hematopoiese? A hematopoiese é a produção de células sanguíneas, de hemácias, certo? Essas células sanguíneas, elas derivam de uma célula tronco hematopoética pluripotencial. Explicarei já o que significa isso. Nós temos também células tronco mieloides, e células tronco linfóides. O que quer dizer isso? Significa que todas essas células que nós temos na corrente sanguínea, elas são derivadas de células originárias, células tronco, células capazes de originar várias outras células. No animal jovem, a medula óssea ela é vermelha. Já no animal adulto, ela é uma medula amarela, gordurosa, e ela vai ser ativada dependendo do estímulo que o animal tiver, ou do que ele necessitar. Por exemplo, o animal teve uma hemorragia, a medula óssea vai ser ativada para fazer hematopoiese e produzir novas células sanguíneas, se ele perdeu aquelas lá. Então aqui uma foto para vocês verem uma medula óssea quando ela está vermelha, uma medula óssea quando ela está amarelada. Eu falei dessas células pluripotentes. O que acontece? Nós temos, quando é um embriãozinho, bem ali novinho, 8, 16 células, nós temos o que nós chamamos de células totipotentes. Elas são capazes de gerar outro indivíduo, completamente, o indivíduo como um todo. Depois de um tempo, elas se multiplicando, elas se especializam. E elas já não conseguem mais gerar um indivíduo como um todo, mas ela pode gerar uma parte de um indivíduo, um sistema, por exemplo, um sistema hematopoético. Então essas células são chamadas de pluripotentes. Às vezes eu tenho uma célula que só conseguir formar um órgão novo. Essa célula é chamada de multipotente. E eu tenho células que elas apenas conseguem gerar novas células iguais a elas. Essas células são unipotentes. Aqui eu tenho um esquema das de uma célula mãe pluripotente que vai dar origem às nossas células sanguíneas aqui embaixo. Então eu tenho aqui a célula pluripotente que gerou uma célula mieloide multipotente, e aqui nesse BFU eu vou dar origem ao eritroblasto, que eu vou dar origem aos eritrócitos. Os eritrócitos são as nossas hemácias. Eritro aí significa vermelho, então hemácias. E aí eu tenho também outras famílias aqui embaixo de células progenitoras multipotentes que dão origem às plaquetas, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e os 2 linfócitos. Então aqui mais um exemplo para vocês entenderem uma célula totipotente que vai gerar aí células multipotentes, que gera células pluripotentes, que gera célula multipotente, que gera célula unipotente, que vai gerar as nossas células sanguíneas aqui embaixo. Mas como é que essas células são feitas? Vamos falar assim mais simplificadamente. O que acontece? Eu tenho ali na corrente sanguínea circulando sangue e células de defesa. Vamos supor que o animal teve uma hemorragia, ele perdeu muito sangue. No que ele perde sangue, ele está perdendo então hemácias, células de defesa, água e tudo mais. Nessa hora, vocês aprenderam já que o organismo consegue fechar a ferida e tampar a hemorragia. Então já não tem mais hemorragia. Desculpa. Só que o corpo está com baixa quantidade de sangue. Então a baixa pressão sanguínea, a baixa pressão sanguínea faz com que o rim libere eritropoetina. Na hora que ele libera eritropoetina, essa eritropoetina vai lá na medula e estimula a medula a fazer a eritropoiese. Fazer a eritropoiese
E a eritropoiese vai produzir, portanto, as hemácias. Então ela começa ali diferenciando rubricblastos, que diferencia metarubricitos, que diferencia em reticulócitos e que diferencia, portanto, aí no final em eritrócito maduro, também chamado de hemácia. Lembrando que o eritrócito maduro não tem núcleo e ele é menorzinho. Já o reticulócito ele ainda pode ter núcleo e ele é maior. Então, se você for fazer um exame sanguíneo e perceber que tem muitos reticulócitos, significa que está acontecendo uma demanda muito alta ali por novas células. Então, será que esse animal ele teve uma hemorragia? Por isso que está pedindo novas células, aí está chegando células aqui muito novas, que o organismo está precisando repor de qualquer modo? Então, é assim que acontece a eritropoiese. A meia-vida das hemácias aí varia de acordo com a espécie. Sendo aí de 150 dias nos bovinos, 120 dias nos cães e no ser humano. Já nos gatos ela é menorzinha, de 70 dias. Entendemos como é que são feitas as células sanguíneas, principalmente aqui falando de hemácias? Então vamos entender os distúrbios, vamos entender os problemas que nós temos aí, os possíveis problemas e o que é que a gente vai ver na patologia especial. Então, por exemplo, se tiver uma anemia significa que eu tenho uma baixa quantidade de eritrócitos, simples assim. Por quê? Vamos descobrir. Porém, nós podemos ter ela de maneira regenerativa e de maneira não regenerativa ou regenerativa. Essa regenerativa significa que o corpo está dando conta de recuperar aquelas células que foram perdidas. Ele está fazendo novas células sanguíneas, novas hemácias. Já na regenerativa, o corpo não está fazendo novas células sanguíneas. Essa regenerativa, ela pode ser aqui, por hemorragia, porque as células estão sendo lisadas, a hemácia está sendo destruída dentro do vaso sanguíneo. Então seria uma hemólise intravascular, talvez um parasita está ali na célula sanguínea, na hemácia, está destruindo a hemácia. Talvez uma hemólise extravascular, ou seja, as células estão batendo ali no fígado e no baço, estão sendo destruídas. Talvez há uma diminuição da produção por qualquer motivo. As não regenerativas também podem ser por diferentes agentes causadores, porém o corpo não consegue recuperar as células e isso é um problema. Essas anemias não regenerativas são mais problemáticas. De maneira geral, o que é que eu vejo em todas as anemias? Eu vou ver palidez da mucosa, caso haja uma destruição de hemácias e o grupo N vire bilirrubina, eu vou ver icterícia, eu posso ver animal aí ictérico. Concordam comigo que o animal está anêmico, então tem pouca célula sanguínea, pouca hemácia circulando, então não está dando conta de carregar todo o oxigênio necessário. O animal precisa aumentar a frequência cardíaca e frequência respiratória para conseguir oxigenar os tecidos, então eu vou ver taquicardia e vou ver taquipneia. Eu posso inclusive ter sopros ali no coração devido a esse aumento de débito cardíaco, de demanda cardíaca. Esse animal vai ficar muito cansado, então intolerância ao exercício. Por que ele está cansado? Porque tem pouca hemácia carregando pouco oxigênio, então ele fica mais cansado, o organismo dele, o tecido dele está demandando oxigênio e não tem. E claro, eu também posso ter animais assintomáticos. Então aqui uma anemia, uma mucosa pálida, aqui uma mucosa pálida. Vamos começar então nas anemias regenerativas falando das hereditárias, genéticas. Nós temos aí a porfiria congênita. As porfirinas, elas são precursores aí de hemácias, do grupo M, na verdade. Então, se por um acaso eu tenho uma dificuldade de produção das porfirinas, eu vou ter aí uma ausência de grupo M, eu não vou ter hemácia para conseguir, porque eu não vou ter grupo M nas hemácias. Então, quem que pode ter porfiria congênita? Humanos, bovinos, felinos, aqui em casos até recessivos, suínos também. Pode haver um acúmulo de porfirinas e não
produção de hemoglobina, isso também é problema, tá? E eu tenho aí nos bovinos a protoporfiria bovina, que ocorre devido à redução da ferrocatalase, que é uma substância que no final das contas vai ter que liberar ferro para se juntar à porfirina para fazer o grupo M. O que nós vamos ver de sinal claro aqui? Apenas fotossensibilização. Falaremos de fotossensibilização mais à frente. Então, assim, as anemias congênitas, falando de porfirinas, basicamente eu tenho um distúrbio na porfirina que leva à anemia. Agora vamos para as adquiridas infecciosas, é isso que o estudante de medicina veterinária tanto gosta. Vamos entender aqui, para grandes animais, babésia e anaplasma, tristeza parasitária bovina. Nós também temos aí a hemoglobinúria bacilar causada por clostrídeos, nós temos a leptospirose que vai causar anemia e vai causar icterícia, a anemia infecciosa equina, a tripanossomíase ou tripanossomose. Nós temos um problema sério com isso aqui hoje na bovinocultura, e nós temos também anemias causadas por micoplasmas. Vamos começar com tristeza parasitária bovina. Na tristeza parasitária bovina nós temos dois agentes principais, que é a Babesia bovis, né? Que na verdade as babésias, Babesia bovis e Babesia bigêmina, reparem que ela tem dois núcleozinhos dentro da hemácia, ela se apresenta com duas manchinhas dentro da hemácia, elas são protozoários. Já o anaplasma, ele é uma bactéria, o nome é Anaplasma marginale porque ela fica na margem da célula, da hemácia. E qual é o problema disso aqui? Quando existe um agente infeccioso dentro da célula, o sistema imune vai lá, opa, isso aqui está errado, e ele mata essa célula, ele quebra a hemácia. Então, se ele começa a quebrar hemácias, concordam que vai haver uma anemia? Vai haver uma anemia. E ainda tem mais, vai liberar a hemoglobina aqui, não vai? Quebrou a hemácia, vai liberar a hemoglobina. Essa hemoglobina, ela vai ser destruída, e quando ela for destruída, o animal ele pode ou ficar pálido porque tem baixa quantidade de hemácias, ou ele pode acabar ficando ictérico, amarelado, porque a hemoglobina foi destruída, o grupo M aqui foi metabolizado, formou-se bilirrubina, lembra da bilirrubina? E aí vai deixar tudo amarelado. Então, na babesiose, quem é o principal agente transmissor? O carrapato bovino, vocês já conhecem, o Rhipcephalus micrópolis. Aqui nós temos um problema sério de instabilidade enzooótica. Hoje a tristeza parasitária está presente em todas as propriedades, todos os animais jovens eles vão sofrer com isso. Nós temos no sul do país áreas livres, então quando a gente traz animal do sul para cá, muitos animais morrem, porque lá nós temos uma área livre, o animal não conhece esse parasita, o corpo do animal não conhece esse parasita, então eles têm uma anemia profunda e vêm a óbito. Na babesiose, os animais podem desenvolver sinais neurológicos, porque a babesia ela pode se acumular no encéfalo. E o que é que eu vou ver? Eu vou ver apatia, anorexia, febre, palidez de mucosa. O animal pode eliminar hemoglobina na urina, então você vai ver uma urina avermelhada. Ele também pode apresentar icterícia. Talvez vocês não saibam, mas apatia, um animal apático, um animal triste, cansado, sem vontade de cantar uma linda canção. Anorexia, o animal está sem fome, sem apetite, sem vontade de comer. Já o Anaplasma marginale, que é uma bactéria, também vem do Rhipcephalus micrópolis, só que também pode ser transmitido por insetos hematófagos, como por exemplo as moscas que nós temos aí, as diversas moscas que nós temos no curral. Também podem ser transmitidas por agulhas e outros fômites, outras coisas que podem transportar o agente. Então você
usar a mesma seringa em bezerros doentes, você pode causar a transmissão de um para o outro. O que eu vou reparar na anaplasmose? O baço vai estar aumentado de volume, eu vou ter uma protrusão da polpa esplênica, daquele meio do baço. O fígado vai apresentar congestão, ele pode ficar corado pela bile, então ele vai estar meio amarronzado, a vesícula biliar vai estar distendida, espessa. Só que isso aqui também pode se confundir com a babesiose, e os sinais externos da babesiose também vão aparecer na anaplasmose. Então é bem difícil você diferenciar clinicamente os dois. Guarde apenas que a diferença vai ser lá no exame laboratorial, você vê que um parasita está na margem, o outro está no meio da célula. O tratamento é diferente, porém no campo ele trata separar as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui eu estou vendo um baço, o baço aumentado de volume, ele pode ficar até meio amarronzado, e aqui a polpa do baço, ela está protruindo. Deixa eu só apagar. A polpa esplênica aqui, ela está protruindo. Vocês conseguem reparar que tem essas bolinhas aqui aparecendo? Isso aqui pode ser um sinal de anaplasmose. Reparem aqui como é que a polpa está saindo, está vindo para fora ao corte. O rim escuro, avermelhado, quase amarronzado, mostrando ali que está passando muita hemoglobina por ele, hemoglobinúria. Então você vai ver sangue na urina. Isso aqui é a bexiga, está tirando sangue da urina. O encéfalo, você vai ver áreas de petequias no encéfalo, vai ver áreas de hemorragia como um todo no encéfalo, então vai causar sinais neurológicos. Aqui um animal com anaplasmose, um animal adulto, caquético, meio amarelado, tá vendo? Ele está meio que inteiro amarelado. Olha a mucosa amarelada, estão vendo que linda essa mucosa? Essa aqui já está mais brancacenta, mais camberada, amarelada. Aqui está pálido, olha a quantidade de carrapatos nesse animal. E aqui é um animal adulto. O normal é nós termos aí a babesiose, a anaplasmose em animais jovens. Quando é em animal adulto, é bem mais difícil a cura e é possível haver a morte do animal. Nossa, também podemos ter babesiose em cães? Pode sim, babesia canis. Sinais clínicos são semelhantes, tá? Então nós vamos ter aí apatia, anorexia, depressão, mucosa pálida, talvez mucosa amarelada. Quem transmite é o ripséfalo sanguíneo, então também o carrapato do cão. Reparem aqui no parasita dentro da hemácia, então esse parasita é um parasita intracelular, assim como os outros dois. Mucosa amarelada, mucosas amareladas. Próximo, leptospirose. Aqui está colocando a leptospira entre o icterohemorrágica. Por que eu estou colocando aqui a icterohemorrágica? Porque ela é a que vai causar maior quantidade, o maior sinal clínico de icterícia e de hemoglobinúria. Porém, nós temos uma variedade enorme de sorovariedade de leptospira. Então nós temos aí a Leptospira interrogans, a Leptospira... Cadê as que eu conheço aqui por nome? Não, interrogans é todas, né? Desculpa. Leptospira interrogans, variedade intrahemorrágica. Nós temos aqui a agripotifosa, nós temos a pomona, e cada uma delas causa coisas diferentes. Para a gente aqui, então, vamos ficar na icterohemorrágica. Basicamente, o ambiente é o reservatório, mas nós também temos o nosso agente transmissor, que é o reservatório de fato, que é o rato. Tá? O que acontece? O ratinho ele vai lá e urina na água. No que ele urinou na água, a bactéria, a leptospira, ela é uma espiroqueta, ela tem a capacidade de se bater, assim, de se mexer, e ela consegue penetrar na pele, em mucosas, então ela consegue penetrar até num tecido rígido, saudável. E como o animal está aqui com o pé na água, concorda que a pele está facinho de ser penetrada?
na hora que ela penetra, ela vai causar a doença no animal. E o animal aqui, o nosso bovino, ele pode acabar não apresentando um sinal clínico, dependendo de qual for a bactéria, né, de qual for a leptospira, porém ele vai ser um carreador. E o ratinho, ele urina aí 1 ml, 2, não sei quanto. A vaca vai urinar 15, 20 litros por dia. Imagina quanto a vaca é capaz de contaminar mais o ambiente. E aí nós temos um problema sério com a leptospirose. Lembrando aí que a leptospirose é para humanos, né? Em épocas de enchente, a água está subindo, o ratinho fica com medo, ele urina e sai correndo. E aí contamina a água, aí a pessoa vai lá, anda na água desprovida de bota, de calçado, de qualquer coisa, molha a pele, a leptospira entra e nós temos problemas sérios. Podemos então ter a contaminação direta através de pele e mucosas, né? Olho, nariz, boca, falando de mucosas. Ingestão de água, alimento contaminado também é fonte de problema aí, de contaminação com leptospira. Ferimentos e tudo mais. O que é que nós vamos ver de sinais clínicos? Nós vamos ver hemorragia. Posso ter hemorragia de orifícios naturais? Posso. Vai haver uma anemia hemolítica. Então, as hemácias estarão sendo quebradas dentro do vaso. Vai haver icterícia. Baço e linfonodos estarão aumentados. Por que o baço vai estar aumentado? Porque o baço vai estar tentando tirar todas aquelas células que estão contaminadas, ele aumenta de tamanho para dar conta. Quem é que mata as hemácias naturalmente dentro do corpo? Fígado e baço. Então toda vez que você tiver uma doença sanguínea, né, que precise eliminar as hemácias que estão doentes, é o baço e o fígado quem vai fazer isso. Eu vou ver uma inflamação dos rins aqui, dos néfrons. Vai haver um aumento de linfonodos. Então, basicamente, aqui pensando nos ratos aí, o rato, como é que ele vai contaminar cães, gatos e seres humanos? Na enchente, ele elimina a bactéria na urina, na água, né? E aí essa bactéria penetra em pele e mucosa e ocorre a disseminação da doença. E, em caso aí de contaminação de alimentos, o rato contamina o alimento com a sua urina e aí você vai lá e ingere. E aí, a partir do momento que ela está na corrente sanguínea, ela vai se proliferar em rins e fígado, ela lesiona rim, por isso que causa nefrite. Ela também vai se proliferar ali no fígado e ela também vai causar danos em células endoteliais e em hemácias, e aí ocorre a hemorragia. Então aí, áreas contaminadas, áreas de pastagem que eu tenho aí, áreas pantanosas podem ser reservatórios de leptospira. Um animal abatido, um animal morto, o que eu vou ver na necrópsia? Icterícia, icterohemorragia. Eu vou ver icterícia. Está tudo amarelado, gente. Estão vendo? Olha esse cão, olha a icterícia, que bonito. Isso é um cão com a mucosa que está escura, hein? E eu vou ter icterícia. Um cão de pele preta e eu vou ter icterícia nele. Olha que linda essas áreas de peteca. Estão vendo essas áreas de peteca? Olha que lindas essas petecas. Tá ou não tá bonito? Olha que bexiga, coitado, cheio de sangue nela. Próximo, tripanossomíase ou tripanossomose. Prefiro falar de tripanossomose, mas é tripanossomia. Trypanosoma vivax ou Trypanosoma evans. Normalmente nós teremos aí bovinos, um pouco menos os equinos. É uma patologia extremamente importante hoje na pecuária nacional, principalmente em Minas Gerais. Nós temos aí a forma flagelada e a forma não flagelada, os mastigotas e os amastigotas, né? Eles não infectam a hemácia diretamente, mas ocorre a destruição da hemácia porque ocorre uma anemia imunomediada, porque é o seguinte, o sistema imune, ele vai lá e combate o parasita, que ele não está dentro da hemácia, mas ele acaba combatendo as hemácias também. Já eu mostro a foto para vocês. Então, tem que tomar cuidado no compartilhamento de agulhas, porque ela vai ser disseminada por agulhas. Faltou falar que ela também vai ser disseminada pela mosca, uma mosca a Tsetse que passa isso.
Então nós temos vários fatores de risco aí, e a morbidade hoje está em 30% em vacas leiteiras e tem alta mortalidade se não tratada. Cuidado na compra de animais assintomáticos. Além da de 7 série, hoje nós temos uma adaptação e outras moscas são capazes de transmitir essa doença, como os tabanídeos, que é a mosca do Berne, e a Stomoxys calcitrans, que é aquela mosquinha do curral. Olha aqui, então eu estou vendo as hemácias e aqui eu estou vendo o tripanossoma. Estão vendo o tripanossoma aqui? Ele é extremamente problemático, ele não está dentro da hemácia, está vendo? Ele é maior que a hemácia. Só que aí o organismo, na hora que combate ele para matar ele, mata também a hemácia. E ele tem uma capacidade de se esconder do organismo, né? É mais complicado. Então aqui mostrando um animal que teve anemia e veio a óbito e era por tripanossoma. Para equinos nós temos a anemia infecciosa equina. A anemia infecciosa equina ela é viral, então é um lentivírus da família Retroviridae. É transmitida por insetos hematófagos, também por agulhas contaminadas, por falta de higiene, pode vir até verticalmente pelo colostro e pela placenta, então aqui é problemático. Ela causa uma anemia hemolítica imunomediada, ou seja, o sistema imune vai destruir hemácias e plaquetas. O que eu vou ver de sinais clínicos? Uma febre recorrente, anemia, hemorragias multifocais e mucosas, pode haver icterícia, fraqueza, e os animais eles podem ser portadores subclínicos, ou seja, pode ser que eles não apresentem sinal nenhum, então é necessário fazer exame nos animais, e os animais suspeitos, confirmados, eles devem ser eutanasiados. É uma doença de notificação obrigatória, apesar de que eu não sei se o mapa está exigindo que se eutanasia, agora fiquei na dúvida. Bem, falamos das anemias causadas aí por agentes virais ou bacterianas, protozoáricas. Agora falaremos da anemia adquirida por processos talvez aí que não tenha a ver com agentes infecciosos, mas sim, por exemplo, por causas traumáticas, por sangramento devido à intoxicação, por cumarínicos, por ruptura do baço, que não deixa de ser traumática. Então, basicamente, o que acontece aqui? Nesses casos, houve um agente físico externo que ele foi lá e ele causou hemorragia. Então, você está lá, o animal sofreu um trauma, rompeu o baço começou a sangrar e esse animal pode acabar vindo a óbito. Então, a massagem cardíaca também causa isso. Então, vocês já sabem que, se por um acaso o sangue sair de uma vez do corpo, o corpo vai tentar compensar isso, falando para o rim que a pressão sanguínea está baixa, o rim vai liberar eritropoetina, a eritropoetina vai na medula óssea mandar produzir mais hemácias. Porém, se não der tempo, o animal pode vir a óbito. A varfarina, ela é um anticoagulante, ela é o agente aqui que a gente usa em venenos para rato. Então o rato ele morre por hemorragia disseminada. Então acontece o que? Na hora que você dá esse veneno para o ratinho ele sangra por toda a parte do corpo. E cachorro pode acabar comendo isso aqui e vindo a óbito. Basicamente o cumarínico ele evita que haja a ativação de alguns fatores de coagulação. Não havendo esses fatores de coagulação, não há coagulação. Não havendo coagulação, o animal vem a óbito e você vai ver aqui, uma hemorragia disseminada com sangue vivo aparente. Olha a quantidade de sangue internamente. Que tristeza. Isso aqui não é daquele animal que você descongelou, descongelou e o coágulo ficou mostrando aquele sangue, não. Repara aqui que o órgão ele ainda não está totalmente pintado, tá vendo? Isso aqui é só o sangue mesmo. É uma morte um pouco sofrida, tá, pessoal? Olha sangue saindo aí do estômago. Bem, nós podemos ter hemorragias crônicas, por exemplo aqui, por vermes, por parasitas que vão consumir sangue aí em pequenas quantidades. Então todo dia o animal está perdendo um pouquinho de sangue, e aí você vai tentar descobrir o que está acontecendo, vai fazer
um exame de fezes e vai descobrir que nós temos aí uma alta quantidade de parasitas e também com sinal clínico você vai fechar a sua patologia. Por exemplo, o hemongos em bovinos jovens aqui, ó, ele é muito comum e ele vai causar uma anemia e vai causar perda de proteína. Lembra que quando eu tenho uma perda de proteína, eu tenho uma diminuição da pressão coloidosmótica, eu vou ter edema? Nesses casos aqui você vai ter um edema de baixo ventre. Vai ter que diferenciar, por exemplo, daqueles problemas dos distúrbios circulatórios relacionados ao coração. Então você vai auscultar esse animal e perceber que não há problema no coração. Úlceras gástricas também podem fazer sangrar em pequenas quantidades, levando a uma anemia crônica? Pode. E o ancilóstoma, um outro verme aí, também pode. Reparem nesse bovino aqui, como é que ele está com edema aqui, ó, principalmente na papada, tá? O pessoal do campo conhece isso aqui. Na hora que bate o olho e fala, esse animal aí está com verme. Qual que é o verme? Provavelmente o hemongos. Olha, mucosa pálida, o olho até mais fundo, mucosa pálida. E aqui o hemongos, estão vendo? Quantidade de vermes? Olha, parece até um miojo. Bem, além disso, nós temos anemias que podem ser adquiridas devido a substâncias químicas que são hemolíticas, que vão destruir hemácias. Cebola, propilenglicol, aspirina para felinos, intoxicação por cobre. Como é que acontece com o cobre? O cobre pode ser aí tanto aguda quanto crônica. A intoxicação crônica por cobre, ela é um pouquinho mais lenta, certo? E nós temos vários outros sinais clínicos, além desses relacionados aos distúrbios de eritrócitos. Mas vamos lá, na aguda vai haver uma grande quantidade, ele vai ingerir uma grande quantidade de cobre, e o que eu vou ver? Eu vou ver hemoglobinúria, eu vou ver icterícia, anorexia, apatia. Já na crônica, por exemplo, excesso de cobre na alimentação, ou então baixos níveis de molibdênio. O molibdênio ele compete por cobre na sua absorção intestinal, então vai acabar absorvendo muito cobre, ou talvez uma doença hepática que está atrapalhando o metabolismo do cobre. E o que eu vou ver na necrópsia? Eu vou ver icterícia, rins enegrecidos, um fígado escuro ou amarronzado, porque eu estou vendo ali bile, o metabólito da bile por cima ali do fígado como um todo. A intoxicação por cobre ela é mais comum do que a gente pensa, principalmente para ovinos. Então olha aqui, icterícia, uma área hemorrágica. Nos ovinos, o fígado fica extremamente amarelado, tá? Com evidenciação desse padrão lobular que vocês estão vendo, então você vai conseguir ver os lobos. Rim marrom, mostrando aí que há uma hemoglobinúria, então aqui há sangue na urina, aqui mostrando também o rim mais amarronzado, essa parte, e a parte interna mostrando sangue ali. Então eu tenho sangue na urina dos ovinos. Nos ovinos, o que acontece? Os ovinos eles são mais sensíveis ao cobre. Se você alimentar ovinos com sal de bovinos, você provavelmente vai ter intoxicação por cobre. Eu também posso ter aí outras anemias, que podem ser por deficiência de ferro. A própria deficiência de cobre pode levar à anemia, deficiência de cobalto, má nutrição, má absorção de nutrientes, tudo isso. E eu também posso ter as anemias não regenerativas. O que acontece? O corpo não está conseguindo fazer novas hemácias, novas células sanguíneas. Então há uma diminuição, uma penia de todas as células sanguíneas, de uma tudo, citocélulas, de todas as células. E a aplásica, ou seja, não está conseguindo se recuperar. O que pode causar esse tipo de distúrbio aqui? Que é uma anemia onde o corpo não consegue recuperar dessa anemia. Drogas estrogênicas, por exemplo, bomba, intoxicação aguda por samambaia, falarei especificamente dela. Parvovirose, o animal não tem hemorragia intestinal na parvovirose, você não vê ali na parvovirose um sangue digerido nas fezes, tem um cheiro estranho, diferente, uma ativação das placas de Peyer. Essa anemia causada pela parvovirose, ela é não regenerativa.
doenças mieloproliferativas, uremia, hipotireoidismo, a erliquiose, vocês também já ouviram falar da erlíquia em cães aí, todas são problemáticas. Também pode haver em casos de aumento das células sanguíneas, mas normalmente isso não é patológico, tá? Não é uma doença, é apenas um estado, alguma coisa aconteceu e você viu aquilo ali mais alto, o hematócrito está alto. O mais comum é ter, por exemplo, uma desidratação ou então uma contração esplênica, o baço se contraiu, jogou muita célula sanguínea na corrente sanguínea, mas isso não é patológico.